Ele é Roberto Carlos, um dos maiores nomes da música brasileira, um ícone que atravessa gerações. Mas naquela noite quente de dezembro, em Recife, a história que se escreveu não foi apenas sobre um show lotado, nem sobre as músicas que embalaram décadas de corações apaixonados. Foi sobre o instante em que um homem de 84 anos, barrado na entrada do próprio espetáculo por dois seguranças desatentos, deu início a uma transformação que tocaria milhares de vidas, começando pela de uma jovem cega de 19 anos chamada Sofia. Imagine a cena. A multidão já se aglomerava em frente ao estádio, os gritos de ansiedade preenchiam o ar, enquanto nos bastidores tudo estava preparado para mais uma apresentação memorável. Mas na entrada principal, um impasse, dois seguranças novatos, seguindo o protocolo ao pé da letra, se recusaram a acreditar que aquele senhor de fala mansa, vestido com discrição e cercado de serenidade, era o próprio Roberto Carlos. Um momento que poderia ter se tornado apenas um contratempo virou algo muito maior quando o público reconheceu o cantor antes da segurança. A reação foi imediata, palmas, gritos, celulares no ar. O constrangimento se transformou em emoção. Esse simples mal-entendido foi o estupim para uma sequência de acontecimentos que revelou não só a grandeza do artista, mas também a sua profunda humanidade. E foi ali, nos bastidores, tocado pela comoção popular e pela própria reflexão, que Roberto recebeu uma carta. Pequena, escrita em braille e acompanhada de palavras que pareciam vir do fundo da alma. Era de Sofia, que estava no show com sua avó, e cuja vida havia sido moldada pelas canções que aprendia desde criança. A carta foi entregue no momento certo, lida no silêncio íntimo de um camarim que cheirava a flor e lembrança. E o que veio depois, você precisa ver com seus próprios olhos. Porque esta história é sobre muito mais do que música. É sobre reencontros, sobre olhos que enxergam além da vista, sobre uma canção dedicada de joelhos e um gesto que viralizou na internet, não por vaidade, mas porque tocou fundo em quem assistiu. Agora, antes de continuarmos com os detalhes dessa jornada emocionante, respira fundo e faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo, porque você não vai querer perder histórias como essa. Deixa o seu like se alguma vez uma música já te fez lembrar de alguém ou mudar de ideia sobre algo. E comenta aqui embaixo, qual canção do Roberto Carlos te marcou de verdade? O que começa com um engano termina com um gesto capaz de mudar destinos. E essa história só está começando. Recife fervia. Era dezembro, e o calor carregava não apenas o peso da estação, mas também a eletricidade emocional de um dos eventos mais aguardados do ano. A cidade pulsava ao som dos preparativos para o show de Roberto Carlos. Do alto, o estádio parecia respirar junto com a multidão que se formava ao redor. Fãs de todas as idades lotavam os arredores, famílias inteiras, casais de mãos dadas, jovens com celulares em punho, idosos emocionados. Entre eles, uma senhora de cabelos grisalhos guiava com delicadeza uma jovem de óculos escuros e bengala. Sofia. Sofia tinha 19 anos, e sua avó, Dona Rosa, 68. Elas vieram de longe para aquela noite. Para elas, não era apenas um show, era a realização de um sonho cultivado em tardes inteiras de vinil tocando na sala, onde a avó ensinava a neta a ouvir com o coração. Enquanto a fila avançava, Dona Rosa acariciava o braço de Sofia e sussurrava detalhes da movimentação ao redor. Tem uma mulher com um chapéu azul, e tem um homem tocando violão do outro lado da rua. Sofia sorria, absorvendo o mundo com a sensibilidade de quem vê o invisível. Do lado de dentro, a equipe de produção se movia com precisão. Técnicos ajustavam cabos, conferiam som, luzes, tempo. No camarim principal, Paulo, o assistente pessoal de Roberto Carlos há décadas, checava os últimos detalhes. Água com gás no lugar certo, flores brancas, toalhas limpas, tudo como sempre foi. Paulo, 55 anos, era mais do que um funcionário, era um guardião de momentos, alguém que conhecia os silêncios de Roberto melhor do que muitos conheciam suas palavras. Roberto estava ali, presente, mas com um olhar distante. Mesmo antes do incidente que viria a acontecer, ele já parecia mergulhado em pensamentos. Aos 84 anos, o palco ainda era seu altar, mas os bastidores o tornavam um homem comum. Em silêncio, ele passava a letra da música que abriria o show, como se repetisse uma oração antiga. Do outro lado do estádio, João e Lucas, os dois seguranças recém-contratados, estavam atentos na entrada de serviço. João, 25, vinha da área de eventos corporativos e queria mostrar serviço. Lucas, 27,
Tinha experiência com shows de rock e seguia o protocolo com firmeza quase robótica. Ambos estavam focados em manter o controle da situação. Nenhum dos dois esperava ter de reconhecer o próprio Roberto Carlos. A foto no manual de instruções era antiga, e o homem que se aproximava não combinava com a imagem impressa em papel. A multidão já se agitava. Um jovem com fones de ouvido narrava tudo pelo celular, fazendo uma live improvisada para os amigos. Uma senhora com bengala sorria para as câmeras de um grupo de turistas. Crianças brincavam com cartazes escritos à mão. Havia um sentimento coletivo no ar, algo como reverência, expectativa e celebração. E então, algo começou a sair do esperado. Esse cenário todo, aparentemente calmo, era apenas o pano de fundo de uma sucessão de eventos que mudaria o rumo da noite. Ali estavam todas as peças no tabuleiro, o artista consagrado, o jornalista cético observando à distância, a jovem cega com uma carta nas mãos, os dois homens encarregados de proteger e controlar o acesso, e uma multidão que não sabia, mas estava prestes a se tornar parte de algo que ultrapassaria o palco. Cada personagem já estava em seu lugar. Cada história pessoal, prestes a se entrelaçar. E enquanto o sol se escondia atrás dos prédios e as luzes do estádio começavam a se acender, a história deixava de ser apenas sobre um show, e começava a se tornar algo muito maior. A entrada de serviço do estádio era discreta, com uma lona branca protegendo a movimentação dos artistas e da equipe. Por ali passavam carregadores de instrumentos, técnicos de som, produtores e convidados. Era o local por onde, minutos antes do início do espetáculo, Roberto Carlos deveria entrar sem chamar atenção. Mas naquele dia, o que deveria ser apenas uma formalidade virou um acontecimento improvável. Roberto chegou acompanhado apenas de Paulo, como sempre gostava de fazer. Evitava tumultos, preferia a simplicidade. Vestia calça clara, camisa azul, e seus inconfundíveis olhos serenos. Mas para João e Lucas, os dois seguranças responsáveis por aquele ponto de acesso, ele era apenas um senhor idoso que não tinha crachá nem credencial visível. Boa noite, senhores, disse Roberto, com o habitual tom calmo. Sou Roberto Carlos. Estamos indo para o camarim. João lançou um olhar rápido a Lucas. Depois, sem reconhecer de imediato a voz ou o rosto, respondeu com firmeza. O senhor tem alguma identificação? Aqui só entra com pulseira de acesso. São ordens da coordenação. Paulo, um pouco à frente, tentou intervir. Esse é o próprio Roberto Carlos. O artista. O show é dele. Mas Lucas já tinha levado a mão ao rádio comunicador, pedindo apoio e reforçando o protocolo. Só com autorização escrita ou pulseira. Infelizmente, não podemos abrir exceção, disse, sem ironia, apenas seguindo as instruções. Por alguns segundos, o silêncio entre os quatro foi absoluto. Roberto, longe de se irritar, manteve a calma. Ele conhecia a natureza das confusões humanas. Sorriu levemente, como se entendesse que, às vezes, até as regras erram. Enquanto isso, do outro lado das grades, alguns fãs começaram a perceber o que estava acontecendo. Uma mulher apontou. É ele. Gente, é o Roberto. Alguém mais gritou. Como assim barraram ele? E num piscar de olhos, os celulares foram levantados. As câmeras começaram a gravar. A notícia do barramento viralizou ali mesmo, ao vivo, nas redes sociais. Alguns começaram a aplaudir, outros a rir da situação. Mas muitos sentiram indignação diante da cena surreal. Os gritos aumentaram. Deixa o homem passar. Esse é o rei. Ele não precisa de pulseira, ele é a pulseira. O momento que poderia ser constrangedor virou um espetáculo à parte. Roberto, com serenidade, ergueu uma das mãos e acenou para a multidão, reconhecendo os aplausos com humildade. Lucas, enfim, ao ouvir as confirmações pelo rádio e ver a comoção generalizada, abriu a grade com um misto de vergonha e alívio. João murmurou um pedido de desculpas. Roberto apenas assentiu com um sorriso gentil, dizendo: Está tudo bem. Vocês estavam apenas fazendo seu trabalho. Paulo, mais tenso, seguiu com ele até o camarim. A multidão ficou em êxtase. Era como se o show tivesse começado ali mesmo, fora do palco. Gente chorando, rindo, postando vídeos com legendas como o dia em que barraram Roberto Carlos e ele levou na paz. Que lição! A imprensa ainda não sabia do ocorrido, mas o público já havia se encarregado de contar. E em menos de meia hora, os vídeos rodavam grupos de WhatsApp, perfis no Instagram e no Twitter, criando uma onda de empatia e admiração. Mais do que um erro,
Aquilo se tornava uma afirmação poderosa. Até os grandes podem ser tratados como qualquer um, e é justamente assim que demonstram sua verdadeira grandeza. E Sofia, que aguardava seu momento especial sem saber o que estava por vir, apertava a mão da avó sem entender direito a agitação lá fora. Mal sabia ela que aquela confusão havia aberto caminho para algo muito maior do que qualquer show. O camarim de Roberto Carlos no estádio do Recife era um espaço montado com simplicidade e carinho. Um sofá branco, flores brancas, uma pequena mesa com água com gás, frutas cortadas em cubos perfeitos, e um retrato da imagem de Nossa Senhora sobre uma toalha azul clara, detalhes que ele fazia questão. A atmosfera era calma, silenciosa, e contrastava com o turbilhão de aplausos e agitação que ainda ecoavam do lado de fora, após o episódio da entrada. Roberto sentou-se devagar, ajeitando a barra da calça e passando as mãos pelos joelhos. Respirou fundo. Não demonstrava raiva, apenas pensativo. Paulo, seu assistente há quase 20 anos, entrou com o semblante ainda constrangido. Hey, que coisa absurda, né? Barrado na porta do próprio show. Roberto fez um leve gesto com a mão, como quem diz deixa pra lá. Eles só estavam cumprindo ordens. Jovens, inexperientes. O erro não foi deles. O erro é nosso, de esquecer que às vezes, as pessoas não reconhecem o essencial. Paulo sorriu com admiração. Mesmo depois de tanto tempo, ainda se surpreendia com a forma como Roberto via o mundo. Mas o público entendeu, não é? Aquele momento ali fora, foi diferente. Roberto olhou para um ponto fixo na parede, como se enxergasse além. Sabe, Paulo, às vezes são essas situações que mostram que a música não é tudo. É o que ela provoca, o que ela desperta. Aquele aplauso não foi para uma canção, foi para uma atitude. Paulo assentiu em silêncio. A verdade daquela frase pesava como poucas palavras. Então, tirou um envelope do bolso do paletó e o estendeu ao cantor. Chegou hoje à tarde. A produção ia te entregar depois do show, mas acho que você devia ler agora. É da Sofia, uma jovem que está aí na plateia com a avó. Ela é cega. A carta é o presente de aniversário dela. Roberto recebeu o envelope com cuidado, como se fosse algo frágil. Rompeu o lacre com delicadeza e começou a ler, com os olhos atentos. A cada parágrafo, seus traços se tornavam mais suaves. O silêncio da sala era absoluto, quase sagrado. A carta era escrita com emoção pura. Sofia falava de como conheceu suas músicas através da avó, ainda criança, ouvindo os discos em tardes quentes no quintal. Contava como as letras foram se tornando uma companhia silenciosa nos momentos difíceis da adolescência. E como, mesmo sem enxergar com os olhos, sentia que suas canções iluminavam coisas que ela nunca havia visto. Hoje, no dia do meu aniversário, estar aqui é como estar diante de uma luz. Eu não quero conhecê-lo só por admiração. Quero apenas dizer, obrigada por cantar aquilo que muita gente sente, mas não sabe dizer. Quando terminou a leitura, Roberto encostou a carta no peito. Não disse uma palavra. Apenas fechou os olhos, com a serenidade de quem compreendia o peso daquele gesto. Quero conhecê-la, disse, com voz firme, após um momento. Posso mandar chamar? Não. Quero que ela sinta que está sendo recebida, não convocada. Traga-a, mas com calma. Ela merece mais do que pressa. Paulo acenou com a cabeça e saiu com o cuidado de quem compreende a importância do instante. Roberto permaneceu sentado, olhando para o retrato de Nossa Senhora. Não havia pressa para subir ao palco. Naquele momento, a música mais importante ainda estava sendo escrita, não com notas, mas com silêncio, intenção e verdade. A porta do camarim se abriu lentamente, revelando a presença de Sofia, acompanhada de sua avó, Dona Rosa. Sofia caminhava com segurança, guiada pelo braço firme e cuidadoso da mulher que sempre a acompanhava. Apesar da jovem ser cega, seu semblante irradiava uma luz tranquila, uma força silenciosa que parecia iluminar o ambiente ao seu redor. Roberto levantou-se para recebê-las, com um sorriso aberto e acolhedor. Paulo se afastou discretamente, respeitando aquele momento que prometia ser único e especial. A atmosfera ficou delicada, quase solene, enquanto Sofia estendia a mão lentamente em direção ao cantor, como se tentasse captar sua presença através do tato. O primeiro contato entre eles foi um toque suave nas mãos de Roberto. Sofia sentiu a textura da pele, a forma familiar e a energia tranquila que ele transmitia. Um silêncio carregado de emoção tomou conta do espaço.
Ela não precisava enxergar para reconhecer que aquele encontro era mais do que esperado, era a concretização de um sonho que ela guardava desde sempre. Eu li sua carta, Sofia, disse Roberto, com a voz baixa e cheia de ternura. Você tem uma sensibilidade muito rara. A música, para mim, é isso, um caminho para tocar o coração, independentemente dos olhos que veem. Sofia engoliu a emoção que ameaçava escapar em lágrimas, e respondeu com uma voz firme, porém trêmula. Suas músicas foram minha companhia em tantos momentos difíceis. Quando tudo parecia escuro, suas canções acendiam uma luz. Eu sentia que você cantava para mim, mesmo sem saber quem eu era. Dona Rosa, emocionada, segurou a mão da neta com força, enquanto observava a cena. A idosa enxugava discretamente as lágrimas que escorriam, sentindo que aquele instante ultrapassava qualquer limite do comum. Roberto, visivelmente comovido, falou sobre a importância daquele encontro não só para Sofia, mas para ele também. Saber que minha música chegou até você de um jeito tão profundo me enche de gratidão. Às vezes, esquecemos que o que fazemos pode tocar vidas que jamais imaginamos. Sofia sorriu pela primeira vez, um sorriso leve, genuíno, que traduzia todo o sentimento guardado. Ela então pediu algo que a todos surpreendeu. Queria ouvir uma canção dedicada a ela, ali mesmo, naquele momento de intimidade. Roberto hesitou por um instante, consciente do peso daquela escolha. Mas, ao olhar para Sofia, sentiu que aquela era a hora certa. Pegou seu violão, que estava encostado na parede do camarim, e começou a tocar suavemente. A música que escolheu não era uma das suas mais famosas, mas uma que falava de esperança, de fé e de encontros que transformam a vida. A voz dele, rouca e calorosa, preencheu o espaço, enquanto Sofia fechava os olhos e deixava cada palavra se aninhar em seu coração. Ao final, Roberto se ajoelhou diante dela, num gesto de respeito e reconhecimento. Sofia estendeu a mão para tocar seu rosto, e naquele instante, parecia que o tempo havia parado. Obrigado por estar aqui, disse Roberto, com sinceridade. Você me ensinou mais do que eu poderia imaginar. Dona Rosa se aproximou para abraçar ambos, enquanto a porta se mantinha entreaberta, deixando escapar os sons daquele momento tão especial. O clima carregava uma mistura de emoção, gratidão e o início de uma conexão que ultrapassava qualquer expectativa. Enquanto isso, nos bastidores, as primeiras notícias daquele encontro começaram a circular discretamente, antecipando o impacto que teria no show e além. O palco estava iluminado por milhares de luzes, enquanto o público de Recife aguardava ansioso o início do show que marcaria a noite. O ar quente da cidade misturava-se com a expectativa que pulsava na multidão, e a transmissão ao vivo capturava cada detalhe daquele momento único. Após o incidente na entrada, a atmosfera carregava uma emoção diferente, uma energia mais intensa, quase palpável. Roberto Carlos subiu ao palco com seu jeito sereno, como sempre. Mas naquela noite, havia algo a mais em seu olhar. Quando a banda começou a tocar a primeira nota da canção dedicada a Sofia, um silêncio respeitoso tomou conta da plateia. A música era suave, cheia de esperança e significado, e imediatamente todos sentiram o peso daquele gesto. No meio da canção, Roberto caminhou lentamente até a beira do palco, olhando diretamente para onde Sofia e Dona Rosa estavam sentadas, próximas da primeira fila. Sofia, com seu sorriso tímido e olhos fechados, parecia ouvir cada nota como se fosse uma conversa íntima, um segredo compartilhado só entre eles. Quando a música alcançou o refrão, Roberto se ajoelhou diante de Sofia, um gesto carregado de humildade e respeito que interrompeu o ritmo frenético do show e o barulho da multidão. Por alguns segundos, o estádio inteiro ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado para permitir que aquele momento fosse sentido por todos. Os olhos de Roberto estavam fixos em Sofia, que estendeu a mão para tocar seu rosto suavemente. O gesto comoveu profundamente a plateia e aqueles que assistiam pela televisão e redes sociais. O silêncio deu lugar a uma onda de aplausos e gritos de emoção que ecoaram por todo o estádio, misturados a lágrimas e sorrisos que expressavam a beleza daquele instante. Câmeras captaram cada detalhe, e em minutos o vídeo daquele gesto começou a viralizar nas redes sociais, gerando milhares de compartilhamentos, comentários emocionados e homenagens. Era mais do que um simples momento musical, era a prova viva do poder da empatia, da conexão humana e do alcance da arte que ultrapassa barreiras. Enquanto isso, Roberto continuava a cantar, a voz firme e cheia de emoção, sabendo que aquela dedicatória não era apenas para Sofia,
mas para todos que sentem a música como um refúgio e um canal para expressar o que palavras sozinhas não conseguem. A multidão, unida em um sentimento coletivo, mostrou que a música realmente pode transformar momentos difíceis em memórias inesquecíveis. Ao final da canção, Roberto se levantou devagar, recebendo os aplausos calorosos e o carinho que sempre marcou sua carreira, mas naquela noite, o significado era ainda maior. Sofia e Dona Rosa levantaram-se também, emocionadas, e receberam uma salva de palmas que parecia não ter fim. Do lado de fora do estádio, o jornalista Matheus Almeida assistia ao vivo pelo celular. Inicialmente cético quanto à figura do cantor, ele sentiu algo diferente ao ver aquele gesto. A emoção captada pela câmera o fez repensar tudo o que acreditava. Ele sabia que aquela história precisava ser contada com mais profundidade, e decidiu que escreveria um artigo para mostrar o lado humano que ele mesmo havia subestimado. Na plateia, amigos e fãs compartilhavam o momento, cada um imerso na própria emoção, enquanto as redes sociais explodiam em mensagens e hashtags celebrando o gesto de Roberto Carlos. As imagens do cantor ajoelhado diante de Sofia tornaram-se símbolo de uma noite que transcendia a música para se tornar uma lição de humildade e amor. O palco iluminado, as vozes e aplausos ecoando, o rosto sereno de Roberto, a presença firme de Sofia, tudo convergia para criar um clímax inesquecível, um ponto alto que transformava aquela história em algo eterno, capaz de tocar qualquer coração disposto a ouvir. Depois daquela noite inesquecível em Recife, a história que começou com um simples gesto tomou um caminho surpreendente e cheio de vida. Sofia, inspirada pela conexão que teve com Roberto Carlos, decidiu transformar sua experiência em algo ainda maior. Com sua voz doce e determinada, ela lançou um podcast chamado Notas de Coração. Nesse espaço, ela compartilha histórias de pessoas comuns que, com pequenos gestos, transformaram a vida de outras, exatamente como ela mesma havia vivido. O podcast rapidamente conquistou uma legião de ouvintes pelo Brasil inteiro. Cada episódio trazia relatos emocionantes, algumas vezes engraçados, outras vezes tocantes, mas sempre repletos de humanidade. Sofia, mesmo cega, mostrava que a verdadeira visão está na capacidade de sentir e se conectar. A ideia de que a música e a gentileza podem mudar vidas ressoava em cada história, e o público não podia deixar de se envolver. Um dia, para a surpresa de Sofia e dos ouvintes, chegou uma mensagem especial. Era um áudio de Roberto Carlos, onde ele agradecia pessoalmente por ela mostrar como a música pode unir as pessoas. A voz do ícone, calma e cheia de emoção, deixou todos que ouviam arrepiados. Enquanto isso, Matheus Almeida, o jornalista inicialmente cético, publicou seu artigo intitulado O Artista que Eu Não Entendia. No texto, ele contou sua transformação ao conhecer a história de Sofia e ao testemunhar o poder da música e da empatia. O artigo viralizou, reacendendo o amor do público pela figura de Roberto Carlos e mostrando que, às vezes, só precisamos olhar um pouco mais fundo para entender alguém. Mas a vida não parou por aí. Em uma de suas gravações para o podcast, Sofia soltou uma risada gostosa ao lembrar de um episódio divertido nos bastidores do show, quando os seguranças João e Lucas, ainda constrangidos pelo incidente, enviaram um vídeo pedindo desculpas e dizendo que aprenderam muito com aquela noite. O tom leve e a humanidade de todos os envolvidos mostraram que, no final das contas, a história era sobre pessoas comuns fazendo o melhor que podiam. O podcast Notas de Coração virou uma verdadeira sensação, inspirando pessoas a perceberem o valor dos pequenos gestos e da gentileza no dia a dia. Sofia, mesmo tímida diante das câmeras, conquistou o Brasil com sua sinceridade e sensibilidade, mostrando que a verdadeira visão está no coração. E é assim, com essa energia positiva, que encerramos essa história. Mas antes de você sair, que tal fazer parte dessa corrente do bem? Se inscreva no canal para não perder nenhuma história que toca a alma, deixe seu like para mostrar que você acredita no poder da gentileza, e claro, deixe um comentário contando qual foi o gesto mais marcante que você já recebeu ou fez. Quem sabe sua história não é a próxima a inspirar o mundo. Porque no fim das contas, como Sofia disse, às vezes o mundo canta de volta, e quando isso acontece, a música é só o começo. Então fica aqui o convite. Vamos juntos espalhar mais histórias que emocionam e transformam. Até o próximo vídeo.